O conceito geral de família tem origem direta na história da civilização, uma vez que surgiu como um fenômeno natural, fruto da necessidade do ser humano em estabelecer relações afetivas estáveis. É um conjunto de pessoas unido por laços de parentesco que podem ser de dois tipos: vínculos por afinidade, como casal em todas as configurações, não importa a opção sexual, e também como na adoção de filhos, e os vínculos consanguíneos, como pais e filhos, irmãos. Considerando o entendimento pela ótica da espiritualidade de que todos somos espíritos vivenciando uma experiência material, a nossa família aqui na Terra é composta justamente por essa reunião de almas habitando temporariamente corpos físicos no mesmo núcleo familiar, por afinidade ou por necessidade de reparação de erros pretéritos. Ou seja, os laços do corpo vão procurar conciliar diferenças dos espíritos que sempre se unem com um único fim, a evolução. Somos reféns, vítimas? Não é bem assim. Já pensou que a família é um dos nossos mais importantes karmas? Por quê? Porque nela foram reunidos em um só grupo espíritos afins e com necessidade de harmonização, de perdão e resgate, e formam uma teia de necessidades evolutivas dos seus membros. Cada família, ou melhor, cada grupo espiritual que se reúne em uma experiência encarnada, tem um propósito comum entre seus integrantes e se forma por afinidade ou resgate e transmutação de karmas. É aí que os conflitos começam, principalmente porque não estamos acostumados a enxergar a família como a nossa maior oportunidade evolutiva por aqui. Karma é uma expressão que vem do sânscrito, língua sagrada indiana, e significa ação. Nesse contexto, é uma ação que deve ser tomada para remover ou modificar os nossos erros do passado. Na prática, tudo o que fazemos gera consequência ou karma. Tudo é causa e efeito. Temos aí a ação da lei universal de causa e efeito. Evitar o karma é impossível, mas é possível agirmos para que ele seja reduzido. Na percepção do ser humano espiritualizado, a Terra é uma grande escola e nos oferece as condições necessárias para que possamos progredir, nos iluminar. Passamos por todo tipo de experiências e situações transformadoras que desempenham o papel de nos educar, de domar nossos instintos inferiores e estimular superioridades pelo desenvolvimento do amor, do auto-amor e do amor ao próximo. Para compreendermos bem a importância da família no cenário da missão evolutiva que cada espírito encarnado tem nesse planeta, entenda: se a Terra é uma grande escola, a família é a nossa primeira sala de aula. Nela, reencontram-se desafetos de outras vidas, tidos como vilões e vítimas, relações mal resolvidas do passado que deveremos rearranjar estruturalmente. Quanto mais perto estamos, quanto mais próximo é esse convívio familiar, podemos notar duas situações. Uma é se temos grande afinidade, a relação é harmônica, suave, tranquila e principalmente sem cobranças. A outra é se temos grande karma ou necessidade de resgate. Aí a relação é conflitante, conturbada, as emoções positivas oscilam muito com as negativas, o clima é tenso e há sempre uma grande cobrança de comportamento entre os integrantes. Fazemos a ressalva que os resgates são necessários, mas não justificam práticas de abusos, ofensas, agressões verbais e físicas, torturas psicológicas. Se não for possível resolver a questão de um relacionamento conflituoso nesta versão de família, podemos atenuá-lo. Já é um grande passo, um avanço e tanto. Reflita sobre isso. Vale a pena evidenciar que a sabedoria divina é tamanha que não só reúne espíritos conflitantes em um grupo familiar, mas também aproxima espíritos afinizados por sentimentos positivos. Imaginem se só houvesse almas conflitantes em uma família. A harmonização entre elas seria muito dificultada. Assim, Deus, em sua infinita misericórdia, também proporciona estreito contato com espíritos de maior grau de sintonia, favorecendo a vivência do amor, do respeito, da tolerância, da paciência. É muito comum haver como proposta de evolução na relação de uma mãe com um filho a necessidade de amar incondicionalmente, a necessidade do expender da paciência, da dedicação de tempo, autorrenúncia, entre tantos outros sentimentos envolvidos que só quem é mãe consegue desenvolver.
A cada filho que nasce, nasce também uma mãe, um pai, reinventam-se. A relação entre os casais em seus relacionamentos afetivos, por exemplo, comumente apresenta ciúme, posse, apego, e por isso é tão comum haver conflitos. Curiosamente, entre sogra e nora, entre sogra e genro também. Quantas piadas não ouvimos a respeito, hein? Em todos os casos, inúmeras situações mostram em todo o mundo, em todas as culturas e religiões, que famílias podem harmonizar-se desde que priorizem aprender a amar e, principalmente, tentar evitar tantas cobranças baseadas em sentimentos negativos. As cobranças injustificadas provocam conflitos entre as famílias e são as principais responsáveis pelo comprometimento dos espíritos uns com os outros, mostradas por sucessivas encarnações que não transmutam o karma pelas relações. O que criam, na maioria das vezes, é o aumento desses conflitos, gerando um emaranhado de karmas nas relações ao longo das encarnações. Quando o grau de parentesco fica mais distante, em que não há necessidade de convívio diário ou constante, manifesta menor atração kármica, ou seja, menor necessidade de resgate. Mas por que não lembramos de tudo isso? Graças à lei do esquecimento. Pelo esquecimento, o plano espiritual age e nos dá condições para retornar em uma nova chance, reencarnado, para reparar erros e nos aprimorar acertando. Mas para isto, precisamos ter um sentimento de neutralidade para o qual ainda não estamos prontos. Dessa forma, nos é apagado do consciente as memórias das experiências de vidas passadas para que possamos aceitar esta nova vida na Terra ao lado dos desafetos do passado, sem que haja recusa. Na condição consciencial que a humanidade se encontra, ainda não está pronta para reencarnar com total consciência dos acontecimentos pretéritos, sem deixar que essa memória atrapalhe o livre-arbítrio. Muitas vezes, ao longo da vida, notamos certas mudanças que ora aproximam e ora distanciam as nossas relações em família. Essas situações podem mostrar o aflorar das necessidades de harmonização dos envolvidos, bem como podem já indicar que está acontecendo. É notada nas mais diversas mudanças. Tudo o que acontece em família significa muita coisa. Por que as pessoas nascem em famílias de perfis tão diferentes como instrumento de sua evolução? Curar a baixa estima, a dificuldade de falar e de se expressar, trabalhar a rigidez emocional, curar o egoísmo, o autoritarismo, a carência, o abandono? O que será que leva alguém a abandonar a família? Insatisfações simplesmente? Alguma tendência trazida de outras épocas? Muitos podem ser os motivos. Agora, na quarentena especial pelo confinamento, há o excesso de convivência forçada que contrapõe o ideal de liberdade, e estudos já apontam um aumento nos divórcios nesse período. O sentimento de não ter valor dentro da família também conta, insatisfação sexual ou até mesmo por acreditar em ilusões dos prazeres imediatos que podem estar prejudicados pelas obrigações do convívio familiar. O que será que nos leva a ser filho único? Ter um membro da família com doença congênita ou transtorno mental? O que nos leva a passar por casos de vícios que tanto afetam a família? O que nos leva a passar por tantos desencarnes de parentes? Reflita um pouco. Seja qual for o seu contexto familiar, não se entristeça, não se vitimize, nada está errado. A vida não nos dá muitas vezes o que achamos melhor ou o que desejamos, mas sempre nos oferece o necessário para evoluir. Reclamar, lamentar, vitimar-se por conta da nossa família denota que ainda não entendemos a importância dela na nossa evolução espiritual. Lembrem-se, a espiritualidade é puro amor. Não castiga, não condena. Pelo contrário, nos orienta e nos apoia em todos os momentos incondicionalmente. Devemos expandir a consciência. Tudo o que passamos é causa e efeito. Como será que a espiritualidade nos orienta a conviver em família para evoluirmos? Falaremos sobre isso no próximo, não perca! Gostou do vídeo? Deixe o seu like, escreva nos comentários o assunto que deseja ver aqui e se inscreva no canal. Gratidão por assistirem, até a próxima semana!